Olá, meu nome é Olívia Cambuim, sou professora do Departamento de Teatro da Universidade Federal de Sergipe, UFES, e neste semestre estou trabalhando com vocês a disciplina História do Teatro Brasileiro. Na aula de hoje, nós estudaremos sobre dois grupos importantes do início do século XX: os comediantes, no Rio de Janeiro, e o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, em São Paulo. Então, vamos lá. Antes de eu fazer essa apresentação para vocês sobre os comediantes no Rio de Janeiro e sobre o Teatro Brasileiro de Comédias em São Paulo, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o ambiente teatral no início do século XX. Segundo a pesquisadora catarinense Vera Colasso, o teatro brasileiro, até a década de 1940, mantinha a estrutura do espetáculo e mesmo a sua forma organizacional, tal como era praticado desde o século XIX, estava, portanto, em descompasso com os pressupostos do modernismo. Predominava nos nossos palcos o teatro digestivo, feito para rir, e com isso agradar ao seu público, constituído das camadas populares e médias das cidades. No teatro carioca, do início dos anos de 1940, predominavam montagens teatrais comerciais, de comédias de costumes, com atores empresários como Dulcina de Moraes, Procópio Ferreira e Jaime Costa. Aqui nós temos um programa, o programa oficial, digamos assim, né, da companhia do ator e diretor carioca Procópio Ferreira. Ele fundou sua própria companhia no início do século XX, né, em 1924. Eu vou dar um zoom aqui nesse programa para a gente poder observar algumas questões aqui. Por exemplo, como o nome dele aparece em destaque, né? Companhia Procópio Ferreira, né? O Homem da Cabeça de Ouro. Aí, entre os atores que representavam no espetáculo, né? Aqui os personagens, aqui os atores. Ali, Damasceno, Procópio, né? Chamando atenção para o nome dele, né? Que ele estaria atuando como o primeiro ator da companhia. E depois, mise-en-scène de Procópio, né? Dizendo que a mise-en-scène, ele era uma espécie de ensaiador, digamos assim, né? A montagem era dele. Então, vejam como tem uma lógica de funcionamento, de divulgação bastante diferente dos dias atuais, né? De acordo com o verbete Procópio Ferreira, da Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras, que, aliás, como eu já disse em outras aulas síncronas e também em videoaulas, a Enciclopédia Itaú Cultural eu considero assim uma ótima ferramenta de consulta para vocês, online, né? Procópio é o primeiro e absoluto ator da sua companhia, em um tempo em que o carisma e a popularidade do primeiro ator garantem a afluência de público, o principal objetivo do espetáculo. Segundo o crítico Maxen Luiz, ele adaptava seu estilo toda e qualquer peça, não tendo qualquer pudor em ajustá-la às suas características, o que explicaria o repertório eclético de sua companhia. Então, ele adaptava as características físicas, inclusive, dele, né? Que, como muitos de vocês devem saber, Procópio não correspondia exatamente ao padrão de beleza vigente na sua época, né? A filha dele, a Bibi Ferreira, há depoimentos em que ela fala sobre isso, né? Já que ele tinha um nariz muito comprido, enfim, era baixinho, e ele fazia graça com as suas próprias características físicas. Dulcina de Moraes foi uma das grandes damas do Teatro Nacional, né? E eu separei dois grandes legados de Dulcina de Moraes para conversar com vocês. Um é que ela contribuiu na década de 60 com o fim daquela carteirinha de prostituta, digamos assim, que é como ficou conhecida, né? A carteira de identidade para a atriz, que era retirada na divisão de diversões públicas do Departamento de Investigações, que permitia às atrizes trabalharem, ou seja,
para nós, mulheres, artistas, trabalharmos, a gente precisava tirar uma espécie de licença na polícia. E isso era bastante vexatório. E a Dulcina de Moraes contribuiu para acabar com esse tipo de carteirinha, né? Ela criou também a Fundação Brasileira de Teatro, posteriormente transformado na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, em Brasília. Então, antes, ela já oferecia cursos e oficinas, enfim, né? Muito preocupada com essa questão da formação do ator. Mas, no início da década de 60, com a fundação de Brasília, né, que seria a nova capital que estava migrando, né, do Rio de Janeiro para Brasília, ela decidiu, então, se mudar para Brasília no início dos anos de 1960, da década, né, e criou, então, essa Fundação Brasileira de Teatro, que hoje é uma faculdade, né, Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, em Brasília, uma referência. Bom, aqui está essa carteirinha de atriz que eu comentava com vocês, né, conhecida antigamente como carteirinha de prostituta. Aqui foi uma retirada em 1956 pela Berta Zemmel. E aqui, no caso, a minha licença de atriz, né, contemporânea, né, é o meu registro profissional, que eu tirei em 2002, e vejam que tem um formato bastante diferente, né, e no nosso caso, né, hoje em dia, isso fica registrado na carteira de trabalho e a gente tira diretamente nas secretarias do trabalho ou no Ministério do Trabalho, né, nas delegacias regionais de trabalho, enfim, mas não na polícia, digamos assim, né. Então, vamos falar sobre os comediantes, né? Um dos grupos tema dessa videoaula de hoje, né? É um grupo que existiu de 1938 a 1947, teve uma vida relativamente curta, digamos assim, foi no Rio de Janeiro, mas ele teve um papel super significativo para o nosso teatro, porque ele foi responsável pela modernização dos nossos palcos, né? Foi um grupo amador vinculado à Associação dos Artistas Brasileiros. É uma associação que nasceu em 1929. E ele, então, como eu dizia há pouco, ele inaugurou a modernização do teatro brasileiro. Dentre os fundadores, nós podemos destacar o uruguaio Brutus Pedreira, né, que era ator, músico, tradutor, diretor, produtor teatral, e ele, inclusive, lecionou na escola de teatro da UFBA, aqui em Salvador, aqui perto, né, entre 1958 e provavelmente até cerca de 1962. Outro fundador desse grupo é o paraibano Tomás Santa Rosa, artista plástico, ilustrador, design gráfico, figurinista, cenógrafo, né? Ele realmente teve um papel muito significativo para as visualidades do espetáculo junto aos comediantes. E uma outra pessoa que participou desse grupo também foi a gaúcha Luísa Barreto Leite, né, que era atriz, diretora teatral. Bom, apesar de ser um grupo amador, ele contou com o apoio do ministro da Cultura, Gustavo Capanema, que custeou, na época, a montagem de Vestido de Noiva. Foi um grande marco para o teatro brasileiro, foi essa montagem de Vestido de Noiva. Segundo Décio de Almeida Prado, quando Zimbinski surgiu com os comediantes, né, como diretor, os nossos atores pouco interpretavam o texto, punham a mais uma barbicha, uma cabeleira postiça, usavam essa ou aquela roupa conforme o papel, mas no fundo permaneciam sempre mais ou menos idênticos a si mesmos. Tudo isso Zimbinski mudou radicalmente. O seu método incluía 2 momentos. Em primeiro lugar, o ator, guiado pelo encenador, procurava aprender a essência íntima da personagem, embora com o perigo de reduzi-la a uma ideia única. Depois, exteriorizava ao máximo, projetava ao máximo essa imagem. Aqui nós temos uma imagem, então, de Vestido de Noiva, essa montagem tão importante para o teatro brasileiro, né? Vocês vejam que nós temos vários planos, né? Os 3 principais planos, digamos assim,
dessa montagem, que é de um texto do Nelson Rodrigues, né? A direção do Zimbinski, né? Um trabalho histórico, como eu disse antes, do Tomás Santa Rosa, artista plástico, cenógrafo, figurinista, né? Paulo Autran, que trabalhou com o diretor polonês em Amanhã Se Não Chover, de Henrique Pongetti, contou o seguinte: Zimbinski era um diretor ditatorial, exigia que o ator repetisse cada gesto, cada inflexão que ele tivesse sugerido. Se você não queria ou não conseguia, o ensaio parava até você copiar fielmente a ideia inicial. Era assim, nos mínimos detalhes, como o personagem sentava, levantava, onde punha as mãos, como pegava um copo, onde fazia pausa, a duração da pausa, a posição dos braços, das pernas, tudo, absolutamente tudo. Vejam que isso era muito diferente da forma como o teatro era praticado aqui no Brasil, como a gente pôde ter um indício, né, por aqueles comentários sobre a atuação do Procópio Ferreira, em que dizem que ele não admitia a presença de um diretor, né? Ele dizia que o melhor diretor dele era o público, que dava o retorno para ele, para as coisas que ele fazia. Bom, no Brasil, a grande revolução na iluminação cênica se deu com a chegada desse polonês, né? Zimbinski, que foi o diretor, encenou, né? Encenador de Vestido de Noiva, né? Mais do que diretor, ele foi encenador, digamos assim, né? Essa encenação dele, de 1949, né, que é um texto de 1943, marcou a iluminação, a encenação, a dramaturgia, a cenografia. Os efeitos de luz idealizados requereram vários dias de ensaios gerais, sendo muito para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro ceder. O polonês ficou 3 dias e 3 noites trabalhando direto para conseguir a harmonia entre atores, técnicos, luz, som e cenário. Então, realmente, isso foi uma revolução para aquele período, né? Em que a iluminação, de fato, ela apareceu, né? Com uma importância significativa para o espetáculo. Vocês devem recordar, por exemplo, das críticas que Antoine fez quando esteve no Brasil, as condições de iluminação que foram cedidas para ele, né? Então, aqui a gente vê que a luz, de fato, quando ela aparece em cena, né, como um elemento muito significativo das visualidades. Bom, o outro grupo que nós vamos discutir agora é o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, que foi um grupo que existiu de 1948 a 1964 em São Paulo, né? Ele foi fundado pelo empresário italiano Franco Zampari. Foi um verdadeiro lar para os seus atuantes. Aqui tem uma imagem, né, da fachada do tradicional teatro na Rua Major Diogo, no bairro Bela Vista, em São Paulo. Capacidade dele entre 250 a 365 lugares. Aqui uma imagem interna, né, o saguão e plateia do TBC na sua inauguração, as pessoas com roupa de gala, né? Realmente foi um grande acontecimento. Essa imagem eu retirei do livro, né, da Nídia Alicia, que eu, inclusive, disponibilizei para vocês no Google Classroom. Eu vivi o TBC, assim se chama. Bom, o TBC fez a retirada do amadorismo para o profissionalismo. O amadorismo paulista era bem mais pobre do que o carioca. Estávamos num beco sem saída, 2 teatros em São Paulo, em 1946. Mas como ele, Franco Zampari, era um homem de indústria, queria que nós representássemos amadoristicamente todas as noites e contava também com um certo retorno de bilheteria. Ora, isso era uma espécie de contradição entre profissionalismo e amadorismo e acabou se resolvendo em favor da profissionalização. Aí, em relação a isso, Paulo Autran, ele diz o seguinte, né? Em 1949, éramos todos amadores, trabalhávamos durante o dia e não podíamos fazer as matinês de quinta-feira. Franco Zampari, apesar das casas lotadas, mandou tirar a peça. A noite de 16 de janeiro de Ayn Rand.
em cartaz ao fim de 2 semanas. Revolta geral. Escrevi 2 cartas ao Franco. Ele devolveu a carta, ofendidíssimo, colocando a contabilidade do teatro à minha disposição, reclamando que não era dono do TBC, apenas administrador, e não voltaria atrás em sua decisão. E assim terminou a brilhante temporada de A Noite de 16 de Janeiro, melancolicamente. Então, como essa relação mesmo com a bilheteria, com a administração do teatro, tinha um papel fundamental, né? A gente tem visto aqui, ao longo desse curso, né, de História do Teatro Brasileiro, muitas vezes, né, as companhias eram responsáveis pelas salas, né? Então, tinha uma preocupação, de fato, com essa coisa de administrar economicamente, né? Aqui uma imagem da atriz italiana, então, Nidia Alicia, né, e o Paulo Altran, que atuaram juntos no TBC em mais de uma ocasião. Bom, segundo ela, né, Nidia Alicia, a presença do TBC, após menos de 1 ano de existência, tiveram uma influência benéfica na mentalidade dos paulistanos. O fato de tantas pessoas bem educadas, formadas em universidades, participarem dos espetáculos, modificaram de uma maneira marcante a opinião negativa que o teatro antigamente despertava. Segundo Felipe Araújo, em 1948, por não querer dizer a palavra amante e nem beijar em cena, Nidia Alicia não concordou em atuar em A Mulher do Próximo, peça de Abílio Pereira de Almeida, com produção do TBC. Ao substituí-la, Cacilda fez a seguinte exigência: queria ser contratada como uma atriz profissional, dando fim à velha ideia de que os atores deveriam ser amadores, diletantes. Sobre essa substituição, a atriz Nidia Alicia disse o seguinte: Cacilda sempre foi uma mulher inteligente. Percebeu que aquele teatro de amadores poderia ser muito importante para a sua carreira. Só aceitou participar do espetáculo se tratada como profissional, que era, e contratada por 1 ano como primeira atriz. Cacilda Becker foi uma grande atriz de teatro brasileiro, foi tema de uma peça, inclusive depois do Teatro Oficina, né, sob direção do Zé Celso Martinez Correia, e ela faleceu em 1969 atuando, né? Na verdade, ela ficou em coma, ela passou mal durante o espetáculo, foi levada para o hospital, ficou em coma um tempo e depois faleceu. Mas a gente costuma dizer que ela morreu em cena, digamos assim, né? Fazendo o que mais gostava, que era atuar. Aqui uma imagem, né, de um ensaio de Entre Quatro Paredes, do Jean-Paul Sartre. A Cacilda Becker, Nidia Alicia e o Sérgio Cardoso, em 1951. Trabalhar no TBC estava se tornando um privilégio. Além da garantia do pagamento mensal, havia algo em comum nas companhias teatrais da época. O empresário fornecia todo o guarda-roupa, mesmo em peças modernas. Na época, os atores eram responsáveis por seus trajes em cena. Às vezes até eram escolhidos só pelo fato de terem ou não uma casaca ou um smoking. As mulheres então faziam todo o possível para se apresentar com vestidos de noite muito elegantes e estolas de peles. Podiam ser de peles de coelho, desde que de longe parecessem raposa. Vejam só a situação, né? Bom, aqui temos uma outra imagem, né, de Cacilda Becker e Nidia Alicia em Um Anjo de Pedra, 1950. Que a gente pode ver, né, essa questão do figurino em cena. Bom, aqui uma imagem do Paulo Altran, né, em Ralé, uma montagem de 1951, um texto do Gorky. Ele diz o seguinte: era a primeira direção de Flamínio Bolini Serri, no TBC. Ele era o mais jovem dos diretores, recém-chegado de Roma. Depois de uma primeira leitura, ele já partiu para a marcação.
Isso é, a movimentação dos personagens. Durante os ensaios, sistematicamente Bolini bebia 2 ou 3 garrafinhas de mouse beer. O elenco ficou inseguro, mas o espetáculo foi um sucesso estrondoso. Bom, as principais características, digamos assim, do TBC, né? Horários fixos para os ensaios, das 13 horas às 19, ensaios coletivos, e pela noite adentro, cada um dos atores em separado, quando julgava ser necessário, né? Programações contínuas, extensas horas de trabalho, necessidade de decorar o texto, presença de um diretor, trabalho remunerado, a gente viu inclusive em relação ao guarda-roupa, né, das atrizes, espaço de desenvolvimento artístico contínuo, né, e lançou nomes importantes do teatro brasileiro, como Fernando Montenegro, Cacilda Becker, Tônia Carreiro, Paulo Outram, entre muitos outros. Aqui as referências que eu utilizei para preparar essa aula, né, sobre esses 2 grupos. Então, um artigo do Felipe Araújo sobre a Cacilda Becker, que está justamente nesse site, InfoEscola, Navegando e Aprendendo, que eu sempre acho matérias bacanas e assinadas por alguém nesse site, né? O livro Paulo Outram Sem Comentários, um livro maravilhoso, em que tem várias fotos e depoimentos do próprio Paulo Outram, sobre a sua carreira, né, extensa carreira. Ele foi um ator muito importante do teatro e da televisão brasileira. Esse artigo, né, 2 artigos do livro História do Teatro Brasileiro, um do volume 1, do Rubens José Souza, o Teatro Cômico Musicado, Operetas Mágicas, Revistas de Ano e Burletas, e esse outro aqui é da Maria Tereza Vargas, A Modernização da Arte do Ator, no 2º volume do livro, né, que o subtítulo é Do Modernismo às Tendências Contemporâneas. Também utilizei o livro da professora Vera Regina Martins Colasso, Teatro da União Operária, um palco em sintonia com a modernização brasileira, e os verbetes, né, da Enciclopédia Itaú Cultural, sobre Procópio Ferreira, sobre o Teatro Brasileiro de Comédias. Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da videoaula que eu preparei para vocês sobre os comediantes e sobre o TBC. E a gente se encontra em breve. Um grande abraço para todos. Tchau.